Traição é falta de caráter? Vem comigo que eu sou o Wilson Salbego, sou mestre em psicologia, tendo casais aí, temática de relacionamentos há alguns anos e quero conversar com você aí sobre essa afirmação que existe no nosso tempo, que é a afirmação de que quem trai tem falta de caráter. E eu quero te mostrar como que isso acontece na prática. Ao final desse vídeo aí você vai ter entendido pelo menos 7 características do teu parceiro que você pode avaliar essa falta de caráter ao longo do tempo, sem precisar necessariamente de uma traição, para que o convívio ele te mostre alguns sinais de uma provável falta de caráter. Mas antes de eu explicar aí os elementos que você precisa tomar cuidado, eu quero te dizer o seguinte, se inscreve aqui no canal, já curte aqui o vídeo, envia para quem interessar aí ao final do vídeo, já ativa as notificações, porque aí a plataforma que o YouTube reconhece que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Isso é muito importante para mim e para pessoas como você que estão assistindo esse vídeo aqui e que podem se interessar por esse assunto, tá legal? O segundo aviso, antes de eu entrar aí no conteúdo especificamente das características, tem algumas coisas que são importantes de relembrar, tá? Mais importante do que ninguém falhar num relacionamento, do que nenhum dos dois trair, tá? Porque isso é óbvio que gera uma crise, gera um descontentamento e muita gente vai dizer que o caminho é o da separação. E tudo bem, Se para ti isso é inadmissível, se você jamais aceitaria uma situação como essa, toma a tua decisão, Não estou aqui para te convencer de que você teria que tomar outra escolha. Eu estou falando com quem, de repente, tomou essa decisão de casar, decidiu que essa escolha seria para a vida toda, se frustrou com a situação do outro ter lhe enganado, de repente tem filhos envolvidos, tem uma série de coisas aí que a pessoa, que não é uma decisão tão fácil a pessoa dizer assim, tchau para outra, apesar de a outra ter lhe enganado. E aí o que acontece é que, mais importante do que o erro da outra pessoa, você tem que entender se o outro realmente se arrependeu daquilo. Porque se ele se arrependeu de fato, ele vai constituir uma série de mudanças, vai lutar pelo casamento, vai lutar pela reconstituição conjugal. Se ele só sente uma vergonha, um remorso, a mudança dele fica aí por algumas semanas, ou então ele faz uma outra alternativa que é colocar uma pedra em cima do assunto e dizer para vocês nunca mais falarem sobre aquilo. E isso é uma desgraça, tá? Então essa é uma forma péssima de você manter o relacionamento após uma situação de crise conjugal. E se o outro tem aí uma certa falta de caráter, que para mim, sinceramente, você avalia essa tal falta de caráter no período do namoro, quando você decide casar e você já está há alguns anos com a pessoa, você já conhece o caráter da outra e eu quero te mostrar aqui alguns elementos que você está convivendo e que talvez você está aceitando e não percebe, tá certo? E é disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Importa menos a ausência de caráter da pessoa que está do seu lado, e importa mais a sua aceitação do abuso emocional do outro sobre você, tá certo? Então, se o outro é mau caráter, você também está aceitando esse mau caratismo do outro e é isso que não pode mais acontecer. Eu explico isso tudo no programa Superando a Traição, vai ter um link aqui embaixo, tá? Embaixo desse vídeo, você consegue acessar lá e conhecer toda a nossa plataforma, todo o nosso programa, para que você não aceite mais as traições, entenda como que se dá o perdão da maneira correta para que isso não aconteça novamente e você não venha mais a passar por situações como essa. Mas agora eu vou te dar aí 7 elementos para você entender como chegar nessa ideia de um mau caratismo, O que seria o mau caráter? Voltando aí num ponto também primordial antes de eu falar desse assunto, é que todo mundo erra, todo mundo pode falhar, nem todo mundo vai trair, mas quem trai está cometendo uma falha, pode ser por vários motivos, e no programa Superando a Traição eu mostro aí mais de 23, 24 motivos, do porquê que as pessoas traem. Então isso é muito importante de você avaliar com maturidade também, antes de taxar o outro como mau caráter, porque às vezes a gente tem essa tendência de dizer que o outro é mau caráter para não avaliar os nossos erros na relação também. E eu não estou falando isso aqui para você sentir uma culpa, para você pegar todo o problema do relacionamento e dizer, então era tudo eu que fazia de errado. Não é nada disso. Não tem nada a ver com você, na verdade, tem a ver com realmente a personalidade do outro. E agora eu quero te falar aqui desses 7 elementos fundamentais para você identificar essas situações de caráter, tá ok? Primeira situação, uma pessoa que tem uma dificuldade de caráter, de convívio, ela recusa-se a aceitar
as verdades que não sejam as suas. E isso em qualquer campo da sua vida, tá? Qualquer campo da sua vida. Esse é um primeiro elemento, né? Uma pessoa madura, ela ouve a opinião dos outros, ela avalia, ela tem um diálogo interno, entende se aquilo faz sentido ou não faz, e aí constitui, né, a sua certeza. Mas ela não sai batendo de frente com todo mundo, dizendo que é só ela que sabe a verdade, que todo mundo não sabe de nada, e que só ela entende da vida, ou entende das coisas, ou entende, né, de como deveria ser feita uma determinada situação. Se você tem um parceiro que acha que só a verdade dele importa, olha, primeiro sinal de alerta. É difícil você conviver com uma pessoa que acha que está sempre certo, que tem um narcisismo tão exagerado dessa forma, de achar que nunca está errado, e que essa pessoa tem um convívio bacana com você. Então, olha, esse é um primeiro sinal de alerta. E aí eu vou falar hoje dessas características e num vídeo no futuro eu falo aí de formas de você conduzir a relação para que seja mais tranquilo a convivência com uma pessoa dessa. Mas esse é um primeiro elemento aí de um caráter difícil de lidar no relacionamento, tá? A pessoa acredita que só a verdade dela importa. Segunda característica, manipulam as pessoas em benefício próprio. O que importa é o egoísmo delas, né? Se a pessoa acredita que todo mundo tem que estar ao seu redor, né? Que só a verdade dela importa e que ela quer, por exemplo, fazer um churrasco, fazer um jantar, ela vai convencer todo mundo que isso tem que acontecer porque ela, né, é quem importa, a vontade dela é que importa e o benefício dessa pessoa de ter essa reunião familiar vai acabar acontecendo no final das contas e todo mundo fica meio pressionado, meio amedrontado, sem querer de alguma forma combater essa pessoa, né? E aí só a vontade dessa pessoa importa, e é isso é um baita problema de caráter, e essa pessoa só vai agir em torno dos próprios benefícios. Uma pessoa que só age em torno dos próprios benefícios, ela tem uma dificuldade imensa de se doar, né, de fazer algo pelo bem do outro que não seja buscando aí um efeito na própria vida. Ela vai ter muita dificuldade assim de numa situação de oportunidade de traição não acabar te traindo, porque o benefício próprio, benefício sexual, benefício de autoestima, benefício da aventura, para ele vai ser muito melhor, tá? Então eu usei esse exemplo aqui do churrasco para você entender como isso acontece no contexto familiar, mas você vai entender aí só ouvindo o que eu estou dizendo. Você já percebe que vai somando várias características e você vai ver que está com uma pessoa aí com falta de caráter do teu lado, vai ser muito difícil você modificar isso, percebe? Outro elemento aí, o terceiro elemento. Uma pessoa com dificuldade de caráter, ela não reconhece os seus próprios erros. Isso em psicanálise a gente poderia chamar aí de uma pessoa perversa, né? Em psiquiatria a gente encontra aí alguns graus de psicopatia, né, nesses elementos que eu estou falando aqui para você. Então uma pessoa que não reconhece seus erros é uma pessoa que falha, que trai, que mente, que engana todo mundo e acha que não é errada, que acha que está tudo certo, né? Que ela não tem problema nenhum ela mentir para as pessoas, ela enganar, ela ficar com outras pessoas e tal, e que você tem que aceitar. Olha, profundo problema de caráter, né? Tem uma noção muito frágil sobre o que é a vida a dois, a vida familiar, a vida conjugal, certo? Quarto elemento, se lhe for conveniente, ele vai apagar e esconder todas as ações que ele acredite que você não vai gostar. Então ele vai ter senha no celular, ele vai ter senha no computador e sempre vai ser com uma aparência de que tem a ver com privacidade, com liberdade, com não sei o quê. Mas olha, numa vida conjugal adulta, sinceramente, dane-se isso aí, tá? Olha, celular tem que ter porcaria de senha nenhuma. O que tu quer preservar do teu parceiro, né? Tem que ter uma senha que teu parceiro não sabe. Olha, de que serve isso no relacionamento? Percebe? Ah, eu não quero dar senha porque ele vai ficar vasculhando minhas coisas. Tá, mas o que você quer esconder? Tá? Você quer esconder uma parte do teu caráter que é ruim para a pessoa que tu tá casada. Olha, para que isso? Percebe que o problema não é a liberdade, não é a privacidade, é você querer esconder alguma coisa do outro, porque você sabe que o outro vai ficar chateado. Né? Então, assim, não tem sentido de você estar com uma pessoa que você precisa viver uma vida paralela junto do teu aplicativo, junto do teu telefone. Né? Isso já evidencia aí uma dificuldade de lidar com as vontades, com os desejos, percebe? E é isso que pode resultar numa possível traição. Quinto aspecto, não respeitam o tempo de ninguém, não respeitam o tempo de ninguém. Então, se você ficou fragilizada pela traição,
no mesmo dia ele vai querer já ter relação sexual com você, ou no outro dia, né? Você vai se dizer magoada, chateada, ele vai dizer que aquilo não importa mais, que se você decidiu continuar, então você tem agora que aceitar mesmo e permanecer junto e se doar na relação, porque afinal de contas você também quer continuar ali. Ele não respeita o teu tempo. Você ficou magoado, ele não está nem aí. Percebe? E isso e mais, olha, poderia dar um monte de exemplo aqui, não vou dar outro exemplo que nem o dele churrasco, porque as pessoas podem não entender muito bem, então prefiro que você me envie comentários aqui embaixo ao longo do vídeo para a gente conversar mais sobre isso aí depois, tá? E entre para o programa Superando Traição, e entre lá também tem um grupo no Telegram onde a gente conversa sobre cada situação específica. E aí esse é um elemento muito forte, né? A pessoa que a verdade é só dela, ela não respeita o tempo dos outros, ela acha que todo mundo tem que viver para agradar ela, são elementos aí de uma dificuldade de caráter. Outra característica é que elas acreditam que os outros têm que se doar, viver em torno delas, dar amor, né? Ser bom o tempo todo, agir com bondade com ela. E ele não faz na mesma medida. É como se você fizesse, né, aquela pessoa fosse o centro da tua vida, você se doasse 1000% e ela está sempre aqui embaixo. A doação dela sempre é menos. E ele sempre acha que ainda está fazendo muito, né? Porque olha como ele é incrível, o quanto ele faz pela família, pela casa, por tudo mais, por quem está à volta dele, e aí você teria que fazer 1000%. Olha, isso é uma dificuldade de caráter. Não tem como colocar numa balança o quanto duas pessoas se doam. Quer um exemplo aqui? Se uma pessoa sai de casa para trabalhar e traz a renda para casa, sustenta a casa, e a outra pessoa fica em casa cuidando dos filhos, da organização da casa e tal, a grana é dos dois, né? O bem-estar familiar é resultado dos dois. Quem fica em casa não está cuidando mais da família e quem sai de casa também não está cuidando mais da família. Essa é uma verdade. Tá? A coisa está balanceada, né? Está em estabilidade. Então alguém que cobra, né? Tem vários casos aí que eu acompanho da pessoa que, né, o marido trabalha fora, a esposa fica em casa e ele se acha no direito de, por exemplo, ter umas saídas, sair para beber com os amigos e tal, porque ele trabalha a semana inteira, então ele não quer mais ficar longe da família. Na verdade é isso que ele está dizendo, ele não quer ficar com a família. Olha, isso é uma dificuldade de caráter. Você percebe isso ao longo do dia a dia, tá legal? Vamos para o último elemento aqui das características aí principais. Eles não sentem arrependimento e culpa. E era sobre esse ponto que eu queria finalizar com você essa nossa aula de hoje aqui, esse conteúdo aqui do YouTube, tá? Por quê? Uma pessoa que está arrependida, que tem culpa real, ela vai lutar para reparar o erro. Ela não sente só um remorsozinho, uma vergonha. Uma pessoa que tem vergonha, ela diz assim, não vamos mais falar do assunto, não dá mais para falar disso, vamos botar uma pedra nisso aí. Isso é só vergonha, tá? É vergonha, ele sabe que errou, mas daqui a um pouco ele volta a fazer, porque a vergonha vai passar. O arrependimento não passa. O arrependimento precisa de uma confissão, precisa que ele abra o jogo, que ele fale o que aconteceu e que ele lute, que ele queira dar a vida por você. Tá? A pessoa que traiu, no caso, né? Quem tem essa falta de caráter. Só que quem tem esses 7 elementos aí não vai chegar nesse último elemento, quem tem os 6 primeiros não vai chegar nesse último aí e conseguir ter caráter, porque ele vai falhar em todo o resto, tá? E aí é uma pessoa bastante difícil de modificar. Eu estou falando aqui de coisas do caráter, né? De uma estrutura de personalidade mais rígida. É claro que você pode estar me vendo nesse vídeo aqui, pensando no teu relacionamento e vendo, olha, meu marido faz isso, faz assado, não tem os 7 elementos. E é óbvio que isso não significa que você vai ser traída, percebe? O que significa é que tem dificuldades no teu relacionamento que você precisa resolver com o teu parceiro, tá? E que podem no futuro resultar em uma preservação do egoísmo dele, do prazer dele e acabar te traindo, tá? Por inúmeros motivos aí dos mais de 20 e tantos que eu explico lá no programa Superando Traição. Se você quiser saber mais do programa, clica aqui embaixo, tá? Se inscreve lá e eu te acompanho realmente pela mão ao longo do período da plataforma, mas também no grupo do Telegram, dou todo um acompanhamento aí, ouvindo toda a história, né? Trocando áudios, trocando mensagens aí com todo o grupo para a gente poder se ajudar e superar essa situação difícil, inclusive para acabar com esses comportamentos aí do teu parceiro, para ele enxergar a vida real que ele está abandonando e está jogando fora. Tá certo? Então, clica aí se você gostou, já comenta nesse vídeo de hoje. Tenho certeza que vai causar aí um impacto na tua vida, observando a tua realidade e não aceitando mais ela, que é isso que eu quero com esse conteúdo aqui no YouTube. Que você pare de aceitar o inaceitável.